Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Adorai o Senhor na beleza da santidade. É com esse texto do Salmos 29, verso 2, que nós queremos continuar ouvindo a voz de Deus falar ao coração. Continuar porque Ele já tem nos falado nessa manhã, por meio dos hinos, dos louvores, dos cânticos, das leituras que foram realizadas. E a nossa expectativa é que Ele fale poderosamente a cada um de nós por meio da sua palavra anunciada. Para isso, vamos abrir a nossa Bíblia na terceira epístola de João e ler essa epístola com uma pergunta: quem sou eu na igreja do Senhor Jesus? Você já se fez essa pergunta? Pois bem, nesses 15 versículos da terceira epístola de João, aparecem 3 fotografias, cada uma de um tipo de crente, uma pessoa salva em Jesus Cristo. E quem sou eu, comparando com cada um desses irmãos aqui na carta de João? Vamos abrir a Bíblia e vamos ler essa carta. Antes, porém, vamos orar ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nesta manhã de domingo, juntos, embora que à distância, todos nós desejamos continuar ouvindo a Tua voz. Desejamos, ó Deus, porque nesta manhã o nosso propósito é ouvir a Tua voz, é receber do Senhor a Tua palavra e obedecer aos Teus ensinamentos, amadurecer na fé em Jesus Cristo, crescer na graça do Senhor Jesus. Por isso, ó Deus, fala poderosamente a cada um de nós nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Terceira carta de João diz assim: o ancião ao amado Gaio, a quem eu amo em verdade. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma, porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior gozo do que este, o de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Amado, procedes fielmente em tudo o que fazes para com os irmãos, especialmente para com os estranhos, os quais, diante da igreja, testificaram do teu amor, aos quais, se os encaminhares na sua viagem de um modo digno de Deus, bem farás. Porque por amor do nome saíram sem nada aceitar dos gentios. Portanto, aos tais devemos acolher, para que sejamos cooperadores da verdade. Escrevi alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ter entre eles a primazia, não nos recebe. Pelo que, se eu aí for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, ele não somente deixa de receber os irmãos, mas aos que os querem receber, ele proíbe de o fazerem e ainda os exclui da igreja. Amado, não imites o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. De Demétrio, porém, todos, e até a própria verdade,
dão testemunho, e nós também damos testemunho. E sabes que o nosso testemunho é verdadeiro. Tinha eu muitas coisas que te escrever, mas não quero fazer com tinta e pena. Espero, porém, ver-te brevemente, e falaremos face a face. Paz seja contigo. Os amigos te saúdam. Saúdam-te os amigos nominalmente. Amém. Então, como o evangelho se espalhava, nasciam igrejas por todos os lados. As casas dos irmãos eram transformadas em templos, em lugares para receber os irmãos. E lá, nesta determinada igreja, aconteciam fatos interessantes. Interessantes a ponto de João, quando escreveu a terceira carta, ele fez algo, no mínimo, interessante. Então, vamos abrir o álbum de fotografias que está nesta carta e ver as 3 fotos existentes. A palavra fotografia vem do grego foto mais grafos e significa desenhar com luz. É exatamente isto que nós vamos fazer. Vamos usar a luz para observar essas 3 pessoas citadas por João em sua terceira epístola. E assim responder à pergunta inicial. Você ainda se lembra? Quem sou eu na Igreja de Jesus? A primeira pessoa citada aqui, a primeira foto que nós vamos abrir o álbum e ver, é a foto de Gaio, um crente que cooperou com a obra de Deus, dos versos 1 ao 8. A primeira foto é do irmão Gaio, a quem João escreveu a carta. Ele era uma pessoa de boa saúde espiritual. Versículo 2. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Estava bem. Era um crente que gozava de boa saúde espiritual. Por isso ele estava comandando, estava liderando aquela igreja, liderando aquele rebanho do Senhor Jesus. Vá bem em todas as coisas. Era o desejo de João, que em todas as áreas da vida, aquele irmão Gaio fosse bem. A palavra saúde significa vigor, saúde e bem-estar. A saúde espiritual é alcançada, mantida e desenvolvida através de uma dieta com 5 elementos fundamentais. Primeiro, genuíno leite espiritual. Para quem é novo crente, o genuíno leite espiritual. Para quem já é mais amadurecido, comer o alimento sólido. Tanto o leite espiritual quanto o alimento sólido, eles estão na mesma palavra do Senhor. 1 Pedro capítulo 2, verso 2, diz assim: desejai como meninos recém-nascidos o puro leite espiritual, a fim de por ele crescerdes para a salvação. Gaio era um crente assim, amadurecido, porque se alimentava da palavra do Senhor. Você se alimenta da palavra do Senhor? Segundo, vida de oração. O segundo elemento fundamental para a boa saúde espiritual é vida de oração. Paulo escreve
em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17, assim: orai sem cessar. Isso quer dizer que durante o dia devemos estar orando ao nosso Deus. Devemos clamar, devemos agradecer, devemos adorar, devemos exaltar o nosso Deus por meio da oração. Quem deseja crescer na graça do conhecimento do Senhor Jesus, quem deseja maturidade cristã, precisa se apropriar desse elemento fundamental, vida de oração. Terceiro elemento, exercício da piedade. É uma característica de Deus em nós. É impossível um novo crente, um novo nascido, alguém que experimentou o novo nascimento, ter um coração duro, guardar mágoas, rancor e não ter compaixão do sofrimento alheio. É aquilo que se diz hoje, empatia. Devemos ser pessoas que apresentam, que têm no seu coração empatia pelo sofrimento alheio. Ser fácil para nós nos colocarmos na situação do outro. Quarto elemento, fidelidade na mordomia. Saber que a nossa vida, por mais incrível que pareça, não nos pertence. A nossa vida pertence a Deus, porque Ele nos comprou e porque Ele nos resgatou. Ele nos criou, Ele nos comprou e Ele nos resgatou. Portanto, a nossa vida e tudo que nós somos e temos pertencem ao Senhor. E devemos, durante toda a nossa trajetória aqui neste mundo, com nossas ações, demonstrar esse entendimento. Somos mordomos, administradores dos bens que Deus confia. 1 Coríntios capítulo 4, versos 1 e 2, Paulo escreve assim: que os homens nos considerem, pois, como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Ora, além disso, o que se requer nos despenseiros é que cada um seja encontrado fiel. Além de ser despenseiro, ser fiel. Um mordomo que não tem o sentimento de posse, ele não tem aquela ganância de roubar, de ter aquilo que não é seu, mas ele ter o cuidado, o zelo, o amor, de cuidar dos bens do seu Senhor, como se fossem seus. Este quarto elemento fundamental também é importante para o nosso amadurecimento. Ser fiel em nossa mordomia. E o quinto elemento fundamental, prática das boas obras. Efésios capítulo 2, verso 10. Paulo diz assim: porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Percebe aí que Deus nos resgatou com um propósito para fazermos as boas obras. Não é uma questão de escolha simplesmente. Não é mais uma opção, fazer ou não fazer. Somos criados, somos feitos por Deus para as boas obras. Ele preparou as boas obras e nos resgatou das trevas e nos colocou no seu império de luz para as boas obras. Gaio era esse crente. Esse irmão Gaio era uma pessoa que andava na verdade. Veja que
característica maravilhosa. Andava na verdade. Observe mais uma vez o versículo 3. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Ele não saía por aí se autopromovendo. Ele não andava por aí com um crachá dizendo: eu sou essa pessoa que anda na verdade, eu ando na verdade. Eram as outras pessoas, os irmãos da igreja, que falavam isso dele. Olha, você conhece Gaio? Ele anda na verdade. Aquilo que ele diz é o que ele faz. Aquilo que ele faz, ele diz. Ele alcançou esse testemunho. A vida de Gaio era totalmente influenciada pela verdade. Andar na verdade significa andar, viver ou comportar-se de forma obediente a Deus e a sua palavra. É isso que significa andar na verdade, em todas as áreas da vida. Com certeza, Gaio era esse crente e figuraria no tema da campanha de missões estaduais. Pela vida em Jesus eu coopero. Podemos colocar aqui Gaio. Pela vida em Jesus, ele cooperava com o trabalho do Senhor na igreja. Um exemplo a seguir. Este é o irmão Gaio, a quem João escreveu a terceira epístola. É a primeira foto do nosso álbum. Vamos tirar a segunda. Diótrefes, um crente que prejudicou a obra de Deus. Tem uma coisa mais contraditória do que isso? Será que existem hoje ainda crentes que, apesar de crentes, apesar de salvos, prejudicam a obra do Senhor? Versos 9 e 10. À primeira vista, é inconcebível, mas é verdade. Seu nome, Diótrefes, significa filho adotivo de Zeus. Pelo nome, a gente já espera uma coisa diferente, não é? Filho adotivo de Zeus, indicando a sua origem grega. Mas o que ele fazia? Quem era Diótrefes na igreja do Senhor Jesus? A segunda foto é dele. Ele gostava de exercer a primazia, o destaque, está em primeiro lugar. Versículo 9. Escrevia alguma coisa à igreja, mas Diótrefes, que gosta de ter entre eles a primazia, não nos recebe. Ele era movido pelo orgulho e pela sede de poder. Tal postura recebe uma palavra direta do Senhor Jesus. Acompanhe a leitura do Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 10, versos 42 a 45. A igreja não é lugar para se buscar posições de notoriedade, mas lugar de servir. Diz assim o texto de Marcos 10, 42 a 45. Então Jesus chamou-os para junto de si e lhes disse: sabeis que os que são reconhecidos como governadores dos gentios, deles se assenhoreiam, e que sobre eles os seus grandes exercem autoridade. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser tornar-se grande, será o que vos sirva. E qualquer que entre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Pois também o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir
e para dar a sua vida em resgate de muitos. Totalmente contrário à vida de Diótrefes. Quem deseja ser grande, meu irmão, minha irmã, você deseja ser grande no reino de Deus, você deseja ser grande na igreja do Senhor Jesus, aí em Jardim Maranguape, sirva os irmãos, sirva a comunidade, seja o menor, seja você a primeira pessoa a servir. Quem deseja ser grande deve ser pequeno. Quem deseja ser o maior, faça-se o menor. Como? Servindo. O nosso maior exemplo, o nosso Salvador Jesus Cristo. Ele disse: o Filho do Homem não veio para ser servido. E olhe que ele merecia. Seria justo, seria tributar a Jesus a glória devida ao seu nome. Mas o que ele disse? Que o Filho do Homem veio para servir. Ele é o nosso exemplo. Ele falava mal dos irmãos e não recebia os missionários enviados. Já pensou? Até o próprio João não era recebido. Os missionários, chamados evangelistas itinerantes, que Deus enviava para alimentar aquele rebanho, aqueles irmãos eram rejeitados, não eram recebidos. Versículo 10: pelo que, se eu aí for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. Veja que João enviava pregadores, enviava evangelistas para levar a palavra de Deus para aqueles irmãos. Diótrefes não recebia e falava mal. E sabe qual era o receio dele? De João ir até lá, porque João disse: quando eu for aí, eu trarei à memória o que ele faz, vou desmascará-lo. Agora não, por conta da pandemia. Por enquanto vamos usar as máscaras todas as vezes que sairmos de casa, tá certo? Mas resguardando as proporções, João estava dizendo: olha, quando eu for aí, eu vou desmascará-lo, eu vou arrancar dele a máscara, que se faz de ovelha, mas é um lobo. E João diz assim, que ele fala palavras maliciosas contra nós, espalhava mentiras. Está vendo? Se João fosse realmente um discípulo, se ele fosse alguém que ama o rebanho, ele estaria aqui. Se ele fosse um homem comprometido com o Evangelho, não estaria preso. Vocês lembram o que aconteceu com Pedro, que também foi liberto da prisão? Se João fosse de fato um apóstolo amado por Jesus, Jesus já o teria libertado. Ele já estaria aqui conosco. Mas João não é quem diz que é. Ele fomentava intrigas. Ele denegria a imagem de João perante o rebanho. E isso é grave. Era muito grave. Mas a maldade dele não parava por aí. Além de não receber os missionários, os pregadores, os evangelistas itinerantes, além de não receber ninguém enviado por João, ele também proibia os irmãos de receberem. E quem recebesse seria disciplinado pela igreja. Meu irmão, como entender isso? Um crente prejudicando a tal ponto a obra do Senhor,
se colocando como obstáculo para o crescimento. É amor ao poder. É alguém que ama mais o poder do que a própria obra do Senhor. Ele deseja essa primazia, esse destaque. Para ele é mais importante figurar na liderança da igreja, aquele que é tido como sábio, como inteligente, como aquele que tem a resposta. Para ele é mais importante isso do que o crescimento da obra. Ainda que a sua atuação na igreja leve a igreja a definhar, mesmo que as ovelhas saiam do rebanho, elas não fazem falta. Se é para aquelas ovelhas permanecerem aqui na obra e eu perder o meu prestígio, é melhor que elas saiam. Não fazem falta. A obra é do Senhor. Deus não vai deixar a obra morrer. A obra não vai fechar as portas, conquanto que eu permaneça no poder. Veja que as razões podem ser até aceitáveis. Pode dizer que a igreja não vai fechar, que o rebanho não vai morrer, que aquelas ovelhas não farão falta, mas o motivo principal é o amor ao poder, ao destaque, a ficar na primazia da igreja. Quando chegasse à igreja, João revelaria as obras nefastas de Diótrefes. Vejam só o que diz Êxodo 20, verso 16. Um texto lá do Velho Testamento. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Viu? Já no Velho Testamento, lá no livro de Êxodo, já havia esse mandamento de não difamar as pessoas. Pastor, Velho Testamento, me ajude. Faz muito tempo isso. Efésios capítulo 4, verso 25. Um texto do Novo Testamento. Paulo escreve assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, pois somos membros uns dos outros. No Velho Testamento, a lei proibia: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. No Novo Testamento, a nova criatura em Cristo Jesus era impulsionada a não mentir e a falar a verdade. Ele perseguia os irmãos hospitaleiros. Era o chamado sangue ruim. Não recebia, excluía aquele que recebia e ainda perseguia os irmãos. Né? Ele ficava lá insistindo, perseguia, falava mal até dos irmãos que eram hospitaleiros. Este foi o segundo irmão, Diótrefes. A segunda foto. Vamos agora para a terceira e última foto do nosso álbum. É a figura de Demétrio, um crente honrado na obra do Senhor. Versos 11 e 12. A terceira fotografia é do irmão Demétrio. Antes de mostrar o seu retrato, antes de saber quem ele é, João dá um conselho a Gaio. Versículo 11. O conselho é que não devemos seguir o exemplo de Diótrefes, pois a sua conduta é de alguém que não conhece a Deus, ou de uma pessoa não regenerada. Veja como até hoje o Evangelho do Senhor Jesus Cristo é assim. No reino espiritual só há duas possibilidades: ou trevas ou luz. Versículo 11. Amado, não imites o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Entendeu aí?
como Deus em Cristo, ele é radical, não há uma diversidade, uma pluralidade cultural, espiritual. É bem simples, ou trevas ou luz, ou bem ou mal, ou certo ou errado. Você pode até discordar, mas você não vai comprovar biblicamente que isso está errado. No reino espiritual há essas duas opções, céu ou inferno. Demétrio era um crente que tinha bom testemunho de todos os membros da igreja. Versículo 12. De Demétrio, porém, todos os irmãos falavam bem. Não era Demétrio que se autopromovia. Ele não dizia, viu o que eu fiz? Você lembra o que eu já fiz aqui por essa igreja? Sou dessa igreja há 30 anos e já construí, já paguei, já ajudei a construir, a levantar, a comprar, evangelizo, visito. Ele não se autopromovia. Eram as pessoas da igreja que davam testemunho dele. Segundo, Demétrio era um crente que tinha o bom testemunho da verdade, ou seja, da palavra de Deus. Versículo 12. E até a própria verdade. Os irmãos e a verdade, eles dão um bom testemunho a respeito de Demétrio.